Meus amigos, bem-vindos ao canal. Aqui é Paulo Franqueira desse canal Brasil Você e Eu. A chapa tá esquentando. Bolsonaro deu uma entrevista hoje de manhã para a Rádio Gaúcha, revelando verdades que você precisa saber, porque a mídia não vai comunicar isso para você. Preste bem atenção nas palavras e comente quando você terminar de ver o vídeo muitas verdades reveladas. Então, preste bem atenção e juntos chegaremos à verdade. Um forte abraço a todos. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Olha, eu espero, né, que seja feita justiça. Nós temos, por exemplo, aquele precedente de 2017, que virou uma jurisprudência, que no processo original você não pode agregar outros fatos. E fizeram comigo, agregaram até o ocorrido em 8 de janeiro desse ano. E lá atrás, não lembro no voto de Minerva, que foi do Gilmar Mendes, ele falou mais ainda, né? A justiça eleitoral não deve existir para caçar mandatos, muito menos de presidente. E agora, mais do que mandato, estão caçando na origem. Estão querendo me tornar inelegível lá na origem. Eu não me lembro de ter ocorrido antes. Só queria comparar, eu sei que não há comparação, né? A senhora Dilma Rousseff foi caçada em 2016. Caçada pelo Congresso Nacional. E lá no Senado, o ministro Lewandowski, que conduzia, né, essa sessão no Senado, resolveram manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. E tanto é que ela veio candidata, né, ao Senado em 2018 e perdeu, por Minas Gerais. O Lula, pior ainda, ele foi condenado em 3 instâncias. Estava na cadeia, reinterpretaram a prisão em segunda instância, e ele, mesmo sendo reinterpretado, ele foi posto em liberdade, mas tinha 3 condenações. Pela lei da ficha limpa, quem tem condenação criminal em segunda instância não pode vir candidato. Daí descondenaram o senhor Lula e ele recuperou os direitos políticos e é candidato. Com todos aqueles absurdos ocorridos no governo dele. Não adianta um petista ou outro falar, ele foi absolvido, foi inocentado. Olha, só os delatores entregaram 5 bilhões, devolveram 5 bilhões de reais. Como prova que eles haviam roubado, por exemplo, estatais, em especial a Petrobras. E as outras empresas, né, fizeram o tal de acordo de leniência e devolveram ou estão devolvendo em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, mais de 20 bilhões. E o cara recupera o direito político, é candidato, onde ele recebe ali praticamente uma proteção toda especial por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E quem contestasse, falasse qualquer coisa, era punido. Me aponte uma só pessoa de esquerda que teve aí a sua página censurada por ocasião das eleições. Todas são de direita, todas. Empresários, blogueiros conhecidos pelo Brasil todo, só contra nós. Jornalista preso, jornalista que está refugiado em outros países, toda série de absurdos, né? E estão me acusando de uma reunião com embaixadores. Olha, eu só fiz a reunião com embaixadores em julho do ano passado, depois de que 2 meses antes, o ministro Fachin, que era do TSE também, fez uma reunião com os embaixadores e falou sobre o sistema eleitoral. E eu não convoquei, que não tenho esse poder, eu convidei os embaixadores aí na minha casa, apesar de ser a casa pública, né, uma obra pública, é a minha casa. Enquanto eu for inquilino dela, como era como se fosse a casa minha. E conversei com eles sobre o sistema eleitoral. Não ataquei, eu mostrei a verdade sobre o sistema eleitoral. E olha só, Mendelski, que diferença, né? Que imprensa nossa, sem querer generalizar. A imprensa nunca se preocupou em analisar o inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018 sobre possíveis fraude eleitoral. Possível fraude eleitoral, deixou bem claro. E simplesmente o que acontece? Por causa da minha reunião com embaixadores, eu abusei, né, do meu direito político e querem me tornar inelegível. Ou seja, é uma condenação injusta
Tá? A semana retrasada, por exemplo, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Não tem nada que pese contra mim sobre corrupção, desmandos, abuso, nada. Apenas agora o crime é conversar com embaixadores, que é uma política privativa, né, própria do Poder Executivo, no caso, presidente da República. Esse que eu fiz não era uma política do Supremo Tribunal Federal e muito menos do Tribunal Superior Eleitoral, porque foi isso que fez o senhor ministro Edson Fachin. E sabe como é que qual o recado do senhor Fachin deu na sua reunião com embaixadores? Foi o seguinte: tão logo o TSE apure, os senhores devem imediatamente fazer com que os seus respectivos chefes de Estado reconheçam o ganhador das eleições. Ora, por que isso? Será que ele agiu corretamente? Por que reconhecer imediatamente? Será que ele sabia algum resultado? Estou botando uma dúvida aqui. Por que ele fez isso? Com que objetivo? Isso é natural acontecer. Acabou umas eleições, é natural, os chefes de Estado vão reconhecendo e parabenizando aquele que foi eleito nas urnas. Por que ele fez isso? Deixou uma dúvida no ar? Você não vai ver estampado nos jornais, como eu vi aqui no jornal Zero Hora agora há pouco, né? Uma manchete completamente desfavorável à minha pessoa. É o que eles fazem o tempo todo. Mendel, você sabe quem é o responsável por aquele trágico acidente no submarino lá que foi visitar, desceu lá a centenas de metros para ver o Titanic? Você sabe quem é o responsável, ô Mendel? Não, Jair Bolsonaro. Já, sim, você não sabe, já tem manchete por aí, procura, né? Ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar no Titanic. É porque lá atrás o Marcos Pontes fez uma comparação, né, sobre sem gravidade lá em cima, porque ele é astronauta, e uma gravidade máxima a essa profundidade, que a cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera. Ele fez isso. E porque ele fez isso no passado, eu agora estou sendo subliminarmente, né, acusado de ser o responsável por aquela tragédia desse mini submarino que vitimou, parece que 5 pessoas. Sim. Sim, olha só. No julgamento do Temer em 2017, que foi uma ação promovida pelo partido PSDB contra a chapa Dilma Temer. Essa ação é em 2015, foi julgada em 2017. Em 2017, a senhora Dilma não era mais presidente, porque ela havia sido cassada no ano anterior. Mas a esquerda, em especial o PT, queria se vingar do Temer, porque eles acusavam naquela época que o Temer havia conspirado contra a Dilma por ocasião do impeachment. Então o TSE botou em julgamento, mas no julgamento, antes do julgamento em si, foi discutido, né, se outras provas acrescentadas ao processo inicial poderiam ou não ser aceitas. Que outras provas eram essas? Eram os delatores, dizendo que haviam dado dinheiro para a campanha da chapa. Tá? Era Odebrecht. E, inclusive, né, eles resolveram não acolher essas novas provas. E daí, sem as novas provas, a acusação inicial do PSDB apresentou-se bastante frágil e por 4-3 foi mantido a legalidade da chapa que disputou a eleição lá atrás. E o Temer continuou presidente da República. Inclusive,
se falou muito, né, que essa chapa foi absolvida por excesso de provas contra ela, que foram tiradas fora. Estão fazendo a mesma coisa comigo. Se bem comigo não está agregando nada sobre corrupção, está agregando desobediência à questão sanitária, à questão de máscara. Botaram o 8 de janeiro na minha... que nem foi apurado ainda. O 8 de janeiro botaram na minha conta. E olha só, apareceu um fato novo agora também sobre o 8 de janeiro. A declaração do atual ministro da Defesa, senhor José Múcio, onde ele disse há 3 dias que não existe uma figura central naquele episódio. Ele, todos nós lamentamos a depredação, né, a destruição de patrimônio público, mas o José Múcio falou que não existiu uma figura central. Ele estava fora do Brasil, inclusive. Mais ainda, José Múcio falou que quem fez o quebra-quebra não foi o pessoal do acampamento, foram ônibus outros que vieram de fora. Mais ainda, José Múcio falou que desde quando eu saí do Brasil, no dia 30 de dezembro, caiu muito a presença de pessoas nesses acampamentos, não tinha quase ninguém lá. Houve uma convocação a partir de quinta-feira, nas mídias sociais, e mais de 100 ônibus foram a Brasília. E segundo José Múcio, foi alguns, né, não foram todos, algumas pessoas que vieram nesses ônibus que fizeram quebra-quebra. Ou seja, a Justiça Eleitoral, pelo que eu estou vendo, porque quem preside o TSE é o senhor Alexandre de Moraes, tenta dessa forma me culpar do que aconteceu dia 8 de janeiro. É muito ruim, tá? Quando se aparelha o judiciário para atingir fins políticos. É isso que estão falando. Eles temem o quê? Porque eu estou com 60 anos de idade, o Giovanni Tcherino está do meu lado aqui, acabou de fazer 63, tá? Estamos participando desses 2 dias nessa nossa vinda aqui a Porto Alegre. Daqui a pouco estaremos na Assembleia Legislativa, conversando lá com a população. Tá? A gente sonha em continuar trabalhando pelo futuro do nosso Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Mais importante do Rio Grande do Sul é o Brasil. Estamos empenhados nessa missão. Obviamente, me tirando o direito político, eu não vou estar morto. Mas eu prefiro, né, poder disputar alguma coisa em 2026. E me tirar agora de direito político, tá, sem uma prova, sem algo de concreto que eu tenha feito, isso é um crime. Alguns falam para eu ser mais calmo. Eu estou sendo calmo para falar. Quem não está tendo, no meu entender, a devida atenção que está acontecendo são alguns lá do TSE, alguns que ficam botando o dedo, apertando ali o acelerador, como se eu fosse um mal para o Brasil. Que se me tornar inelegível agora, eu não posso disputar eleições de 26, não posso disputar de 30, disputar 34. Eu acho que até lá eu já fui embora. Eu estou com 68 anos de idade. Eu quero participar das eleições do ano que vem, vou participar sim, em todo o Brasil, eleições municipais, tá? E quero continuar com o meu direito. Não tem nada que possa me tirar o direito político, a não ser uma arbitrariedade. Como eu disse agora, espero que o 0 Hora, né, escreva isso, tá certo? Que a Dilma Rousseff, ela foi caçada e continuou com seus direitos. Tá errado. Tá errado isso aí. O Lula foi descondenado e foi eleito presidente da República. Tá errado também. Agora, por que eu me reuni com embaixadores? Que é uma política privativa minha. Eu posso discutir o que foi tratado com embaixadores, não tem problema nenhum. Isso aí, no meu entender, é uma afronta. Países ditatoriais, né? Se bem que ditadura não tem eleição, mas hoje já se fala em uma nova ditadura, como por exemplo a Nicarágua. Lá o Ortega, ele bota na cadeia todos os opositores. Na Bolívia, botaram a senhora Janine Áñez, última presidente da Bolívia, na cadeia. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. E querem fazer a mesma coisa aqui. Não falaram em prisão para mim ainda, né? Mas caçar direitos políticos é mais um passo que se dá rumo talvez a essa possibilidade. Tá? Não temo nada do que fiz ao longo de meus 4 anos. Gostaria que a imprensa, se bem que a Folha de São Paulo, no dia de ontem, estava lá no aeroporto, sabia que eu ia decolar. Aí eu falei ali com uma senhora ali, 30 e poucos anos, me entrevistou, e eu falei que ela me convidou, eu falei, eu falo com você da Folha, sem problema.
tá? E a imprensa que está aí, ela tem que ser isenta em tudo. Ela não pode tomar um partido político. Né? Isso que é a minha reclamação ao longo dos meus 4 anos de mandato. A imprensa é muito importante para nós. Em nenhum momento eu falei em censurar a mídia tradicional e nem a mídia social. O atual mandatário da nação, o Lula, antes, lá atrás, até durante a campanha, ele falava que ia censurar a imprensa, ia botar limites. Como a gente vê aqui o Flávio Dino dizendo abertamente que o direito absoluto à liberdade de expressão não existe, isso vai acabar pelo parlamento, pelo judiciário ou por ele, através de decreto. E onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não tem democracia. Por que a gente não pode discutir tudo no Brasil? Agora, você fazer críticas ao sistema eleitoral é ataque à democracia. Eu confio na máquina, não confio em quem porventura está atrás da máquina. Se alguém reprogramar a máquina, pode acontecer. O resultado é outro. E nós sempre lutamos por transparência. Desde 2012, em especial, eu já tinha projetos, propostas, emendava outros projetos, buscando voto impresso em Brasília. Qual o problema? E uma coisa importante, uma sugestão minha, né, que eu tive o apoio do Eduardo Cunha na época, presidente da Câmara, e do Rodrigo Maia também, que era o presidente da Câmara, que era líder que era o relator de um projeto sobre a lei eleitoral. Nós aprovamos o voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Fux, no início de 2018, né, a falar com ele sobre o voto impresso. E ele mostrou a maquininha para a gente. O próprio TSE, o ministro Barroso, elogiou a nova maquininha com o voto impresso. E ele havia decidido, né, que íamos ter voto impresso em 2018, não para todas as sessões eleitorais, que não dava tempo para aquilo, mas para 5% das sessões eleitorais. E as sessões seriam espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teríamos umas centenas de impressoras, de máquinas com a impressora do lado, para você exatamente checar. Né? Porque, por exemplo, você pega uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, ou média, e se tivesse lá uma maquininha numa escola, a votação naquela escola não podia ser diferente das sessões do lado, que tinha o voto que não era impresso, tinha que ser parecido. Que é normal numa cidade pequena ou média ter uma votação muito uniforme. Bem, depois o Supremo Tribunal Federal disse que o voto impresso era inconstitucional, porque o fato de imprimir o papel e jogar dentro da urna, deixa bem claro, ninguém levou o papel para casa, colocava em risco a segurança das eleições. Meu Deus do céu, o que é isso? E a discussão hoje em dia é exatamente essa. Quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacando a democracia. Eu estou lembrando aqui a Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia, atacou a democracia. 10 anos de cadeia nela, foi condenada a 10 anos de cadeia, porque teria atacado, né, as eleições no seu país. Será que esse é o caminho aqui do Brasil? Cadeia quem critica o sistema eleitoral? Eu não estou... O que eu estou dizendo aqui? Eu falo pelo povo. Tá? Se bem que eu estou sem mandato agora, o Xerini está realmente mais habilitado a falar pelo povo do que eu. Eu sou agora um cidadão comum. Mas se pergunta para o povo nas ruas, o que você acha do voto impresso? A maioria quer. E qual é o problema? O parlamento quer. É quem decide. Tá? Muitos chefes executivos, muitos prefeitos, talvez a maioria, talvez, também queiram. Então, voltando ao assunto inicial, o que querem comigo? Por que me tornar inelegível? Qual crime eu cometi? Reunir-se com embaixadores? Daí diz aqui, eu estou ouvindo agora há pouco, comentários de vocês, alguém falou aí, né? Ele usou um prédio público. O Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente, é tido como minha casa. Se eu estou numa casa de aluguel e lá acontece alguma coisa, você não pode culpar o dono da casa, né? É quem está ocupando a casa. E eu estava ocupando aquela casa. Você pode ver, o Tribunal Superior Eleitoral me proibiu de fazer live lá no Palácio do Alvorada. Qual a acusação? Lá ele vai usar a energia elétrica da casa, vai usar a cadeira da casa. Pelo amor de Deus, aquela é a minha casa oficial. Lá eu recebo o que eu acho que possa receber, dou divulgação ou não,
E a despesa existe. Se eu gastava energia elétrica, concordo, para fazer uma live, você gasta energia elétrica. Mas quando eu assumi lá em janeiro de 2019, eu dei um mergulho na piscina, uma piscina olímpica, lá tem tudo, lá tem cinema, tem tudo lá. Eu vi que a água estava morna. Eu chamei um cara, falei lá, o zelador lá, falei, esse aquecimento aqui é solar ou é energia elétrica normal? Ah, energia elétrica normal. Desliga! Quanto gasta por mês você manter uma piscina olímpica aquecida? Vou chutar, 20 mil reais, vou chutar. 20 mil reais por mês. Não tive essa despesa, multiplique por 48 meses. Dá mais de R$1 milhão. Mais ainda, aproveitar a oportunidade, né, Deus, que me ajuda aí, por favor. Falava muito cartão corporativo do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 3 cartões corporativos. 2 eu não metia a mão nele. Era para despesas mais variadas possíveis. Pagar estadia da segurança, combustível, aluguel de carro blindado, alimentação, tudo. Esses 2 cartões pagavam. Despesa no Alvorada, mais de 100 pessoas dormem no Alvorada, são seguranças, pessoas da faxina. Lá é um negócio enorme, lá tem, eu vou chutar aqui, uns 80 hectares. Tá? Agora, o meu cartão pessoal, o terceiro cartão, eu podia sacar até 17 mil reais por mês e tomar tubaína, tomar Coca-Cola, tomar Guaraná Jesus, comprar tapioca, fazer o que quiser com os 17 mil reais. Quanto eu saquei ao longo dos 48 meses? 0. Dou para vocês o extrato, me dá 10 minutos, eu mando o extrato para vocês aí dos 48 meses. 0, não gastei nada com isso. Depois acusaram, as contas da dona Michele paga com dinheiro público. 0 cartão corporativo. Tudo sai do meu contra-cheque de capitão do Exército, ganha metade, e de presidente da República, que ganhava lá 33 mil brutos por mês como presidente da República. Então, eu pergunto, o que alguns do TSE querem? Cometer uma injustiça? Esse processo estava pronto para ser julgado há mais tempo. Esperaram trocar 2, botar 2 novos lá para botar em pauta o processo. Mas o mundo não se acaba. A gente acredita, vamos lutar até o momento. Ontem tivemos a defesa por parte do meu advogado, o doutor Tarcísio, elogiado por muita gente, e explicou o que estava acontecendo. E falou mais, se eu errei algo em período fora das eleições, que foi em julho do ano passado, tá? Tem uma multa. E eu paguei uma multa, o TSE me multou na pessoa física, no meu contra-cheque, né? 20 mil reais. Eu acho que foi paga essa multa, não sei, deixei na mão lá do advogado, não sei, deve ter sido pago. Eu já fui multado, eu já paguei aquilo que poderia, né, ser uma pena naquele período, que seria uma multa em dinheiro. Eu paguei, vou me punir de novo por causa disso? Agora, eu não quero fazer comparações com outros. Você pode ver, atacou o sistema eleitoral. O Lula vive atacando o Temer, chamando de golpista, por ocasião da cassação da Dilma em 2016, que foi conduzido o processo de impeachment, na reta final. Quem conduz não é o presidente do Senado, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que no caso foi o senhor Ricardo Lewandowski. Olha só, o que a imprensa tem noticiado que no próximo dia 29, o Brasil aí sediará o encontro do pessoal do Foro de São Paulo. Vou falar só 3 para vocês, são quase 30 chefes de Estado. Um deles é esse Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba, tá? E que substituiu lá o irmão do Fidel Castro, né? O outro é um tal de Daniel Ortega, da Nicarágua. Esse cara, ele expulsou freiras, ele prendeu padres, tá? O outro caboclo, aquele gordo nada contra o pessoal gordinho aí, tá? Aquele gordo da Venezuela.
O Maduro é o único cara gordo lá. Tá? É o Maduro, um ditador. Que o Lula falou agora, há 2 semanas, quando ele esteve aqui, que ele era um democrata. O que acontecia contra a Venezuela era uma narrativa. O que deixou, né, bastante furioso o presidente do Chile, que é um cara de esquerda, radical. Porque ele falou, eu vejo aqui os venezuelanos fugindo do meu país. E eu fui na Venezuela, fui mais de uma vez lá em Roraima e vi o pessoal chegando, fugindo da Venezuela. A média diária hoje em dia de fugitivos da Venezuela que entram por Pacaraima, lá em Roraima, são 600 pessoas. As pessoas magras, a maioria mulheres e crianças, que fogem com seus filhos, muitas grávidas, que são acolhidas em Pacaraima, são levadas para Boa Vista e depois de um treinamento, elas são espalhadas pelo Brasil, em média 600 por dia. E são os mais humildes, os mais pobres, porque quem tinha dinheiro começou a sair por volta de 15 anos atrás, indo para os Estados Unidos, dando preferência a países que têm a língua semelhante a deles aqui na América do Sul, e o miserável, o pobre, né, sobrou para ele fugir a pé para o Brasil. É isso que aconteceu. Agora, eu fazer relação com Cuba, o que eu tenho com Cuba? Eu vou fazer um relacionamento com Cuba, não tem nada a nos oferecer? Nada, nem economicamente. No passado, o Lula, né, e Dilma mandaram dinheiro para Cuba para fazer um porto maravilhoso, o Porto de Mariel, quase R$1 bilhão. E Cuba não paga. Como mandou dinheiro do BNDES para fazer o metrô em Caracas. E pagaram no começo algumas parcelas, depois não pagaram mais. A dívida é bilionária também com a Venezuela. Você pode ver, o Lula vai para o encontro do G20, encontro do G7, vai para lá para pedir dinheiro para a Argentina. O Lula tentou junto a Dilma Rousseff, né, que agora está presidindo o banco lá do BRICS. Tá? Ele foi tentar negociar 7 bilhões de dólares para a Argentina. Quem seria o avalista? O Brasil. Por que é bom emprestar dinheiro para certos países aqui pela América do Sul, como Cuba, como Venezuela? O dinheiro vai para lá, uma parte vai para a obra, outra parte é para financiar o Foro de São Paulo, que é um grupo desses países, tá, que se unem para se perpetuar no poder. Quando se fala em Foro de São Paulo, ele foi criado em 1990. Eram partidos políticos, entidades, tá, que faziam parte do Foro de São Paulo. E o chefe de Estado da época, Fidel Castro, por exemplo, né, fazendo parte disso daí. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo narcotraficante. Tem um general preso da Venezuela na Espanha. A delação premiada dele é de deixar a careca de cabelo em pé. Ele diz a sua delação premiada como os malotes diplomáticos saíam com dólares da Venezuela para vários chefes de Estado do Brasil, entre eles essa dupla, né, que nós conhecemos aqui, que comandou o Brasil de 2003 a 2005. Então isso tudo, eu não sei que atração leva para grande parte da imprensa brasileira acreditar numa mentira, que eu ia impor uma ditadura no Brasil, eu ia dar um golpe no Brasil. E agora tem uma coisa, Mendelski, eu não quero falar muito porque está no começo ainda, né? O jornal Financial Times, lá dos Estados Unidos, falando de como o governo americano, suas agências de inteligência, interferiram nas eleições do ano passado. Salvaram o Brasil de uma ditadura. Na verdade, né, salvaram a ditadura e entregaram nas mãos do Lula, mesmo demonstrando todo esse amor, esse carinho, né, esse entrosamento com ditaduras aqui do Brasil, da América Central e da África também. Esse é o Brasil do momento. Não, olha só, a indicação para o Supremo é privativa do presidente da República. Pessoal, chegar para mim, né? O que eu posso fazer?
Olha, se você tirar o Zanin, quem entra? Flávio Dino? Ah, ou tu acha que vai ser um cara semelhante aos que eu indiquei? Não. Não vai fugir de um perfil muito parecido. Então eu não vou entrar nessa briga. Tá? Eu conversei com alguns senadores, conversei com meu filho que é senador também, ouvi todo mundo. E eles votaram. Como votaram? Não sei. Ele teve 58 votos, acho que foi a terceira melhor votação para o Supremo Tribunal Federal. O que eu sei do Zanin? Todos nós sabemos. É um advogado que ficou anos, né, cavocando aí a não condenação, depois a soltura do Lula e depois a sua elegibilidade. Então é um advogado que atingiu o seu objetivo. E é uma pessoa de confiança, né? Faz parte do círculo de amizade do Lula. Mesmo Lula falando durante a campanha, o pessoal deve se lembrar, né, ele dizendo que, olha, não vou indicar a gente próxima de mim, não tem que ser o critério de amizade, tem que ser competência. Agora, o povo é quem julgue, pô. Julgue os meus dois que eu indiquei. Inclusive, tive muito problema quando indiquei o André Mendonça, né? Porque eu tinha um compromisso com os evangélicos. Eu falava, vou indicar um terrivelmente evangélico. E o sistema, Mendonça, que você deve conhecer um pouco, né? Até pela sua idade, ele é bruto. Foi para cima de mim, queria o nome deles. O nome deles, tá certo? E não foi fácil eu manter o nome do André Mendonça, tanto é que ele levou 4 meses para a sabatina. Agora, o do Zanin não levou 4 semanas, tá? E o André Mendonça, faz uma pesquisa, eu acho que foi uma das votações mais apertadas da história aí dos nomes indicados para serem sabatinados no Senado Federal. Olha, nós somos casados há praticamente 15 anos, tá? Nos entendemos muito bem. Não conversamos muito sobre política, confesso para vocês isso aí. Ela tem uma luz própria na política. Essa maneira de ela falar, de se comunicar, foi descoberto no Brasil por ocasião das convenções do ano passado. Ela se expressa muito bem, comunica muito bem. Ela é uma pessoa cristã. Hoje ela viaja, já está decolando uma hora dessa, para Ji-Paraná, lá em Rondônia. Tem um encontro com mulheres, como sempre tem feito, como fez em Cuiabá, como fazer em mais locais. Vai fazer aqui o nosso Giovanni Cherini também está acertando. Eu estou sendo intermediário, tá? Aqui eu não mando nada, quem manda é a dona Michele. Então o Cherini aqui está falando que está convidando a dona Michele, eu vou dar uma de lobista, né? Ver se ela vem para cá, eu quero voltar para cá. Eu tenho uma paixão especial pelo Rio Grande, não pelos gaúchos, também, claro, pelo Rio Grande do Sul, tá certo? E alguns falam, né? Agora, no cargo executivo, o que eu sei, né? Ela não tem experiência. Você não pode disputar uma presidente da República, por exemplo, como alguns falam, né? Sem uma certa experiência, pelo menos de vereador que eu fui. Então ela, no meu entender, não disputará nada no executivo no futuro. Nessa agora não vai disputar, isso já está acertado, né? Não vai ser candidata a presidente, ela pode vir candidata ao Senado, no meu entender, tem chance de ganhar em qualquer estado, em muitos estados do Brasil. Essa é a participação dela. E ela tem levado uma mensagem para as mulheres do Brasil todo, que elas devem disputar as eleições. O ano que vem tem prefeitura, né? Tem vereança pelo Brasil, mas por uma vontade de participar, e não por cotas. Isso ela falou há pouco tempo atrás e bateram nela. Ela está contra a lei de cota, que hoje em dia os partidos são obrigados a lançar 30% das mulheres, né? E ela quer que as mulheres venham candidatas exatamente por querer participar, e não para completar ali um número, né, X% para compor a chapa em cada município, em cada estado, por ocasião das eleições. Olha, vamos falar do meu governo. Quando assumimos, eu potencializei uma política do Michel Temer, que era a titulação de terras. Nós demos, então, 420 mil títulos de terra para o Brasil,
direcionando onde o MST era mais forte. Quando você dá um título para um assentado, ele se transforma em um cidadão. Ele entra na agricultura familiar, ele pode contrair empréstimos. As pessoas da agricultura familiar, elas tinham garantido vender até 20 mil por ano para as prefeituras, para compor a alimentação, né, das crianças em sala de aula. Eu dobrei esse valor. E dos 420 mil títulos, 80% foi dado para a mulher. Não foi dado para o maridão, não. Nós demos para a mulher. Porque a mulher fica mais difícil ela vender ou fazer alguma aventura naquela terra. Ela trata com muito mais carinho a terra. Implementamos também a política de armas, basicamente por decreto. Se bem que tivemos a participação do Congresso, do que eu chamo de posse de arma estendido. O homem do campo, a mulher, né, ela podia comprar uma arma e usar dentro de casa. O que foi a posse estendida? Ela passou a poder usar a sua arma em todo o perímetro da propriedade. O Xerini aqui foi um dos que votou favorável a isso. Ajudou na segurança. Junto com o Tarcísio, que é o governador de São Paulo agora, nós fomos para os gargalos, né? Vamos fazer aí ponte onde tem balsa. Diminui o tempo de deslocamento e baixa também o valor do frete, que não vai pagar mais para a balsa. Onde tínhamos gargalo, por exemplo, na BR-163 no Pará, tinha um trecho de 50 quilômetros, que nos 6 meses de chuva por ano, um caminhoneiro levava em média uma semana para vencer estes 50 quilômetros. Junto com o Tarcísio, junto com o nosso Exército Brasileiro, fizemos essa obra em poucos meses. Nós também fomos nos portos. Os portos eram outro gargalo que prejudicava o escoamento de produto que encarecia. Um exemplo muito claro aqui, Porto de Santos. Nós assumimos, tinha prejuízo mensal de 500 milhões de... prejuízo anual de 500 milhões de reais. Passamos para lucro de 530. Eu te pergunto, para onde ia esse 1 bilhão e 30 milhões de reais? Para o bolso de alguém. Você pega aqui, por exemplo, aqui, o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, na Itaipu Binacional também. Nós colaboramos com obras de estrutura em toda a região. Né? Alongamento do aeroporto, a nova ponte com o Paraguai, ajudando a escoar mercadorias. Ou seja, nós ajudamos o agro por aí. Agora o novo governo, o agro é fascista, o agro é direitista, não sei o quê. Nós fomos na Rússia negociar fertilizantes com o Putin. Porque se o Brasil deixa de receber fertilizante lá da Rússia, nós aqui, o agronegócio perde. Colocamos em risco a nossa segurança alimentar, a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas que o agro alimenta mundo afora. Então, teria aqui, estão falando para eu interromper aqui, acho que tem outra rádio, TV que quer falar comigo aqui, eu continuaria falando contigo amanhã todo, Mendelski. Não só porque eu te conheço, mas que por o Rio Grande do Sul, acho que interessa, né, conhecer o que aconteceu no nosso governo e o que fizemos e que o outro governo estava fazendo o contrário agora. Mendelski, muito obrigado, um abraço nos gaúchos aí e um beijo nas gaúchas. Valeu!